falava sobre esse nosso encontro foi Paulo. Estou começando aqui rapidamente em Romanos 7, versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que eu faço, porque eu não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, sou mais eu quem o faz, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18 do capítulo 7. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem, mulher, miserável humano que sou, quem me libertará deste corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quando eu me peguei pensando nas necessidades do recomeço, talvez Paulo tenha me abordado, e eu estava bem nessa hora, eu juro, eu não estou inventando não, eu estava bem. E quando Paulo me abordou, ele disse assim, Israel, talvez, para recomeçar, para a arte de recomeçar, você precise abandonar algumas coisas. E uma das coisas que ele disse é: não adianta querer recomeçar se você não recomeçar no ambiente da não condenação. Não adianta recomeçar se você ainda habita o ambiente da condenação. Não tem como. E ele virava para mim e eu falava, mas como assim? Ele falou, não tem como. Ninguém aguenta uma arte de recomeçar, que é uma atividade de todo dia, se o ambiente onde pisa é o ambiente da condenação. Porque quando Paulo ele faz essa leitura de si enquanto povo de Deus, ele está falando como se fosse Israel aqui nesse Romanos capítulo 7. Ele diz, tem coisas que eu quero fazer, eu intenciono fazer, eu sei que é certo fazer, mas eu não consigo fazer. E coisas que eu não queria fazer, mas eu acabo fazendo. E você sabe que conflito é esse. Isso te acompanha, isso te marca. É assim. Você sabe do que Paulo está falando. E quando ele faz a leitura de tudo isso, quando ele faz a leitura desse seu contexto doloroso, ele vira e fala assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque conviver com essa vontade não harmônica, entre querer fazer uma coisa e não conseguir, não querer fazer e acabar fazendo, isso dói, isso gera culpa, porque você acaba sabendo que o que você está fazendo é errado. Só que, se você estiver mergulhado, envolvido nessa imaginação condenatória, não há recomeço possível. Então Paulo virou para mim e falou assim, Israel, para quem quer recomeçar, e eu estou te dizendo isso porque eu aprendi isso, eu entendi isso, você precisa habitar um lugar que não haja condenação. Não há recomeço se você ainda estiver mergulhado numa atmosfera de condenação, porque senão vai ser insuportável. Insuportável. Para quem quer viver uma vida de recomeços, a arte de recomeçar, seja lá o que for o problema da sua vida, ela só se desenvolve em um ambiente onde não há condenação. Por isso Paulo ele conclui, graças a Deus por Jesus Cristo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque quando você sabe o que te acorda na sua noite, você sabe o que te acompanha quando você está andando na rua, você sabe a culpa que você carrega, as dores que você leva na sua mochila, você sabe disso. Quando isso é vivido nesse chão da condenação, se torna insuportável. Só conseguimos gritar como Paulo, miserável, que miserável sou, até que você consegue dar aquele suspiro do graças a Deus por Jesus Cristo. Portanto, não há condenação.
Eu lembro que uma vez estava conversando com um jovem aqui na igreja, aí nessas cadeiras por aí, porque o meu gabinete, primeiro que ele já é lá no quinto andar, já é difícil de chegar, a música já tomou os passos, reclamar, deixar uma reclamação lá, está tendo aula de música, eu entro lá, está tendo aula de música, estou brincando, mas é porque lá eu já aceitei, e aí eu fico aqui atrás, na sala da comunicação. Obrigado aí, pessoal da mídia, por ceder aí essa sala. O Pedrinho, eu combino com o Pedrinho um momento, e aí as conversas que eu tenho, quando o Pedrinho precisa usar a sala, eu vou usando outros espaços. Aí eu fui conversar com um jovem que estava aqui, e ele veio conversar, e ele começou falando sobre família, sobre as dores, sobre as trajetórias, sobre pai, sobre a mãe. Só que, nesse pouco tempo de experiência pastoral que eu tenho, você começa a perceber que não é o que a pessoa queria estar falando ali. A pessoa está tipo... tal, aí você fala, verdade, irmão, amém, né? Aí ele ficou assim, ó. Pode falar, querido. Nada que você falar vai me assustar. E aí um jovem adolescente, né? Vocês sabem o que incomoda um jovem adolescente. Qual que é a culpa de um jovem adolescente? Qual que é a angústia de um jovem adolescente explodindo de hormônio? Você sabe o que é. E ele veio falar comigo. E aí ele conseguiu falar tudo que estava assim pesando no seu coração de culpa. E você sabe do que eu estou falando, não preciso dizer aqui, versão censurada, mas você sabe do que ele estava falando. E aí eu conversando com ele, eu falei assim, meu irmão, deixa eu só te perguntar uma coisa. Nessa sua trajetória de luta, de enfrentamento, Deus está onde mais ou menos aí? Aí ele, como assim? Eu falei, Deus está meio que numa prateleira te encarando, junto das suas frustrações, porque você está frustrado com você mesmo. Você veio falar comigo porque quem está frustrado é você está frustrado. E Deus está onde nisso tudo? Ele está na prateleira te encarando também? Aí ele falou, tá. Eu falei, pois bem, não tem como viver a arte dos recomeços, sonhar com novas trajetórias de responsabilidade, de festividade, se Deus está dentro desse ambiente da condenação, como o olho que tudo vê, como aquela música, né, Aline Barros, aí é só as crianças do nosso tempo, como é que é? Cuidado, olhinho com o que vê, boquinha com o que fala, cuidado, que Deus está aqui, ó, vou pegar. Então, não adianta, não dá bom. Então Paulo virou para mim e falou, Israel, para a arte de recomeçar, você tem que habitar um ambiente sem condenação. Enquanto você ainda estiver numa relação com Deus, com o próximo, consigo, de condenação, não há recomeço possível. Há dor acumulada, há choro, há lágrimas. Mas encontrei uma outra pessoa, dessa vez não são duas pessoas de fato reais, mas eu me encontrei em uma história, Lucas 15, você lembra dessa história? Tem dois irmãos nessa parábola de Lucas 15, foi muito legal, porque existem ali nessa parábola do filho perdido, ou dos filhos perdidos, uma coisa muito interessante, porque, eu não vou ler, você já sabe essa história. Quando esse irmão, ele pede ao pai que dê a herança dele, pediu ao pai, dá a parte da herança. A gente tem um irmão dentro de casa que é muito disciplinado, organizado, e tem um irmão que cansou disso, ou nunca esteve afim disso, e foi honesto consigo mesmo e foi embora. Falou, me dá a minha parte da herança que eu estou indo embora. Lucas capítulo 15. Só que há um momento, ou eu me encontrei com esses dois irmãos assim, eles meio que me olharam e falaram assim, sobre a arte do recomeço eu tenho uma coisa para te dizer. Aí o irmão mais novo pegou a palavra e falou assim, Israel, sobre essa questão de recomeço, é difícil, porque quando eu voltei para a casa do meu pai, gastei tudo. Ele me deu a parte da herança, eu fui lá, gastei tudo, errei feio, errei rude, foi feio, voltei para casa. Eu meio que queria recomeçar, carregando comigo todos os débitos que eu dei ao meu pai, todas as faltas que eu cometi contra ele, eu queria carregar. Por isso que eu queria retornar, eu queria recomeçar com o meu pai. Ele olhando para mim, falando comigo, queria recomeçar com o meu pai, mas ainda marcado pelo que eu cometi contra ele. Por isso eu disse assim, eu sei que eu não sou mais digno de chamar-me seu filho, então me aceite como um dos teus empregados. Só que ele virou para mim e falou assim, Zé, isso não dá certo. Recomeçar marcado pela sua própria culpa, não, gente, aconteceu alguma coisa? Era o Renato.
Que eu estava falando aqui, estava todo mundo assim, ó. Você é um cara bonito, irmão. Dizem que você parece comigo. Não, iludido, coitado. Mas aí o irmão mais novo, ele virou para mim assim: Zé, não dá certo. Não dá certo recomeçar. Recomeçar tentando quitar as faltas que cometeu um tempo atrás. Porque senão isso se torna aquela experiência de relacionamento com Deus, onde a pessoa ela só consegue se arrastar diante de Deus. Ela volta para casa. Está em casa, mas está arrastada. Porque cara, não sou mais digno de chamar filho. Também o que eu fiz, também o que eu cometi, também o que eu pensei. Não sou mais, não dá, não tem como mais. E a pessoa vem e se submete a uma relação com Deus como escravo, como se Deus quisesse isso. E aí vem Jesus, coloca o Pai, Deus, na parábola como aquele que interrompe esse tipo de lógica. Só que o irmão mais velho também falou comigo. Ele já estava meio mais amargurado, que o irmão mais velho geralmente é esse, né? Eu tive que imaginar algumas coisas, que a história acaba com ele simplesmente sumiu, desapareceu. Mas o irmão mais velho, ele virou para mim e falou assim: da mesma forma como não adianta recomeçar tentando carregar as faltas que cometeu contra Deus, eu te digo, Israel, não adianta também recomeçar tentando carregar os acertos que cometeu contra Deus. Não adianta. Da mesma forma que na sua mochila não pode ter os erros que você cometeu contra Deus, na sua mochila também não pode ter os acertos, porque a pessoa que fica carregando os acertos na mochila, geralmente são as pessoas que acham que não precisam de recomeço. Então, eu me vi, não como irmão mais novo, nem como irmão mais velho, mas como o irmão do meio, assim, como se fossem as duas coisas ao mesmo tempo, não tem na parábola, não é nem o mais novo nem o mais velho, me viu do meio. E eu lembrei de uma conversa que eu tive com um outro jovem aqui na igreja. Dessa vez eu já estava tinha uma humanidade um pouco melhor, não foi aqui, né? Condições insalubres, né? Tipo, jogado aqui no salão, estava largado. Mas eu fui conversar, o Purim estava viajando, estava de férias. Aí eu aproveitei, peguei o gabinete dele e fui conversar lá. Tirei mais fotos, né? Um selfie, inclusive. Mudei a foto de perfil do Instagram. Vários livros atrás, tem muito livro. E aí, enquanto eu conversava com essa pessoa, ela falou para mim assim: é que Israel, na minha história, eu tive um tempo que eu me afastei assim de Deus. Me afastei, eu não quis mais aquilo. Minha família cresceu na igreja, mas teve um momento que eu não quis mais. E quando eu decidi voltar, eu falei: então agora é sério. Aí eu olhei para as pessoas e falei assim: cara, então a gente é meio parecido, embora eu não tenha tido esse tempo de afastamento assim. Nós dois voltamos com esse comprometimento com a disciplina, com a rigidez. Aí eu falei assim: você é meio que o irmão mais novo e o irmão mais velho ao mesmo tempo, né? Porque uma pessoa que voltou, mas não se sentindo escrava, voltou para falar assim: agora eu vou ser o irmão mais velho mesmo aqui. Agora eu vou ser rígido, eu vou ser responsável, eu vou ser sério. Só que eu estava diante de uma pessoa esgotada disso. Porque assim como o irmão mais velho imaginou em Lucas capítulo 15, essa pessoa imaginava que a relação com Deus estava sustentada naquilo que ela conseguia oferecer para Deus. Aí virava e dizia: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tal coisa, e você nunca me deu um cabrito para comemorar, você nunca fez aquilo. Então o irmão mais velho virou para mim, junto com o irmão mais novo, e falou assim: irmão do meio, não adianta querer recomeçar, viver uma vida em recomeços, se na sua mochila você carrega as suas faltas, porque assim você vai se sentir um escravo. Ou se na sua mochila você carrega os seus acertos, porque assim você nunca vai achar que há recomeços para você, porque você não precisa mais de recomeço. Então, para nós que hoje estamos pensando assim: restart, recomeçar, viver o novo, recomeçar, restart. Para nós que estamos pensando isso, há meio que alguns conselhos. O primeiro conselho que eu te dei veio de Paulo. Ele virou e falou assim: não existe recomeço no ambiente da condenação. Se tem condenação, não tem recomeço. A condenação termina na morte. Não foi isso que a gente viu com a mulher adúltera? E o homem, sei lá, sumiu, né? Deu uma desaparecida. Mas a mulher adúltera, ela apareceu lá no meio da roda. E Jesus teve que ressoar as benditas palavras da libertação do coração: eu também não te condeno, cadê os acusadores? Por quê? Porque Jesus sabe, não tem recomeço com condenação. Então, se sua imaginação, sua fé, seus relacionamentos são marcados pela condenação, não há chance de recomeço. Então Paulo virou e falou assim: para a arte de recomeçar, tem que viver sem condenação. Aí veio os dois irmãos e falaram assim: para a arte de recomeçar, tem que abandonar seus créditos e tem que abandonar seus débitos. Se continuar carregando seus erros na mochila,
você vai querer voltar, recomeçar, mas se sentindo um escravo. E se quiser continuar carregando seus acertos na mochila, você vai querer recomeçar. Mentira, você não vai querer recomeçar, porque você vai achar que não há recomeço para você que é tão certo, tão justo, tão responsável e tão maduro. Mas tem uma terceira pessoa, dessa vez foi um homem chamado Gadiel. Gadiel era um dos espias que foram olhar a terra prometida lá quando o povo estava no deserto. Eu fiz uma vez um cordel sobre Gadiel. Não lembro, não. Nessa época eu sabia atuar, agora eu não sei mais não. Eu sabia, era o Todinho nessa época, agora eu não tenho mais ideia como é que faz. Mas Gadiel me encontrou. Ele era um dos espias, assim, e ele observou o que aconteceu, porque você lembra bem a história, Números capítulo 14, 13 a 14. Josué, organizando o povo, separou lá mais ou menos alguns espias, foram 12 espias, vamos falar dessa, não lembro muito bem também. E aí ele mandou esse povo para a terra prometida. E eles foram olhar e disseram assim: de fato, a terra é tudo que nós estávamos imaginando. Nós estávamos imaginando, é isso mesmo. É uma terra que emana leite e mel, é uma terra de segurança, de fartura, de prosperidade, é isso tudo mesmo. Só tem um problema. É gigante. É gigante o povo que está lá. E não vai ter como. Josué e Calebe disseram: vai ter como. Gadiel e os outros 9, que eram 12, lembrei aqui, eram 12. Gadiel e os outros 9 disseram: não tem como. E aí o povo, Números capítulo 14, abre aí para você ver, que eu não estou inventando história. Livro super gostoso de ler, recomendo. Levítico e Números, em sequência assim, ó. Números 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Ou seja, quando os espias voltaram, eles comunicaram tanta desesperança para o coração daquele povo, que eles, desesperaram assim. E aí Gadiel me encontrou quando eu pensava no recomeço, assim, e ele falou assim: Israel, não existe recomeço. Não existe recomeço se não existe esperança. Não existe recomeço se não há imaginações de um futuro alternativo melhor. Não existe recomeço se não há sonhos baseados no que Deus prometeu para nós. Não existe. Ninguém consegue recomeçar, porque de fato chega um momento, Israel, que a dor é tão profunda, as angústias são tão presentes, que você não consegue imaginar nada de melhor. Por isso, não existe recomeço para quem não sonha. Não existe. E de fato é verdade. De fato é verdade. Na minha luta contra essa ansiedade, há momentos em que eu me pergunto: será que em algum momento minhas imaginações catastróficas da vida vão deixar de me acompanhar? Será que há algum momento em que essa mente inquieta vai se aquietar? E as horas mais angustiantes são aquelas em que você vira e diz assim: não vai. Quando toda a esperança, o esperar pelo que não se vê, quando toda confiança na promessa de que estaremos melhor, de que viveremos de maneira mais sadia, quando tudo isso some da minha cabeça, eu entro nas minhas horas de angústia mais profunda. E aí veio o Gadiel e falou assim: recomeçar é para quem gosta de sonhar, Israel. Para quem quer imaginar novas alternativas, para quem quer sonhar novas alternativas, para quem quer ser uma nova pessoa. Sem sonho não há recomeço. Sem confiar nos lugares desconhecidos e melhores que você pode entrar, Israel, não há recomeço. Não tem como. Não é possível. De modo que no fim, sem fé não há recomeço. Sem confiança de que Deus, Ele te transformará em uma pessoa melhor, te ajudará a encontrar o centro da sua vocação, te ajudará. Sem isso, não há recomeço. Sem imaginações de um futuro melhor. Então Gadiel me encontrou e disse assim: naquele dia eu lembro que foi isso que aconteceu. Me arrependo de não ter estado ao lado de Josué e de Calebe, Israel. Porque naquele momento a angústia e o medo me tomaram de tal forma que eu perdi a capacidade de crer de que o lugar melhor que onde Deus estava nos conduzindo, de fato era possível para nós.
E por isso eu morri no deserto, Israel. Eu morri no deserto junto da minha geração, porque eu não criei nisso. Eu não acreditei naquilo. Então, de fato, não há recomeço para quem não sonha melhor, para quem não se imagina alguém melhor. Então eu preciso dizer para mim, olhando no espelho, falando assim: não, essas vozes não vão me vencer, eu creio que não vão, porque Deus me disse que eu vou ser uma pessoa melhor que isso. Porque Deus disse que eu não tenho que viver ansioso, então eu não vou ser vencido por essa questão. Eu vou ativar a minha fé, assim. Eu creio, não vou ser vencido. Porque se perder essa imaginação, se perde tudo. Mas houve uma última pessoa, e dessa vez eu estou acabando, João capítulo 3. João capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Ele já veio meio escondido assim, né? Aquela conversa que você vai ter com as pessoas meio escondida assim. E aí ele diz: em resposta Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Digo-lhe a verdade, respondeu Jesus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda, Nicodemos, pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. É necessário que nasça de novo. Eu meio que encontrei com Nicodemos, e ele meio que me disse assim: Israel, muitas vezes não há recomeço na sua vida, porque você ainda quer atuar dentro daquilo que você aprendeu, cresceu, atuou e conheceu da vida e do mundo. Porque a crise de Nicodemos, sendo um homem já velho, eu estou achando que esse Jesus é o cara, mas tudo que eu aprendi diz que não era para ser um cara assim. Eu sei que Jesus é o cara, mas tudo que eu aprendi diz que não é ele. Aí vem Jesus e diz assim: pois é, filho, para recomeçar tem que quebrar isso aí. Chegou um vinho novo, então precisa de um odre novo. Não adianta você pegar, e aí Jesus já está em Lucas 5 conversando com outras pessoas, mas repetindo a mesma ideia. Não adianta você pensar, Nicodemos, que se pegar um pedaço da minha roupa nova e colocar na sua roupa velha, que isso vai resolver. Não dá conta. A roupa nova vai rasgar a roupa velha. Não adianta você achar que vai pegar um odre de vinho antigo, marcado pelas composições daquele próprio vinho, e colocar um novo, e que esse vinho não vai estourar. É uma nova composição da vida que você não conhece, mas agora vai ser construída. Porque para recomeçar tem que quebrar alguma coisa, e essa coisa vai ser nova agora, que é diferente de tudo que foi. Por isso que tem que nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos olhou para mim e falou assim: pois bem, Israel, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um homem aqui na igreja. Eu nunca converso no gabinete, estou ficando incomodado com isso. Não era no gabinete também, essa aqui não era no meu. Eu estava na Praça do IP agora. Preciso mudar isso, preciso acertar isso. Mas eu estava lá com ele na Praça do IP, e eu já tinha notado que esse homem, ele não estava bem, assim. Ele estava aguardando o irmão Nelson, que cuida também, é um dos responsáveis ali do Luz na Calçada, mas ele tinha passado a noite virado, assim, passou a noite em claro, e você via pelo odor, pela forma como ele falava, que ele estava um pouco alterado. Ele já estava meio sóbrio, mas passou a noite inteira bebendo e tinha um problema crônico com bebidas, ao ponto de precisar recorrer à internação. E aí, enquanto eu conversava com ele, e tem uma coisa boa e uma coisa ruim quando a pessoa descobre que você é pastor. Se você tiver um atendimento assim, as pessoas às vezes até te passam na frente, tem umas coisas assim, né? Tem uns negócios meio a pessoa te trata melhor. Mas no caso dele, foi o outro negócio. A pessoa descobre que você é pastor, e aí muda até a conversa. Ô, senhor pastor, perdão, desculpa. Mas aí ele começou a desabafar, e ele disse assim: pastor, eu sei que Deus vai restituir tudo que eu perdi. Eu falei: o que você perdeu? Ele vai restituir tudo que eu perdi, eu sei disso. Minha casa, meu dinheiro, minha família.
Ele vai restituir tudo que eu perdi. E eu olhava para aquele homem, eu ficava pensando assim, eu falei, cara, como eu consigo dizer a ele que se apegar a isso é se apegar numa frustração, porque o projeto de Jesus não tem nada a ver com isso? Como é que eu vou virar para ele e dizer isso? Aquele era um homem que queria recomeçar a sua vida, atuando dentro das mesmas perspectivas, paradigmas, crenças, ideias, que ele herdou em todos os anos na igreja. E como é que eu ia virar para ele e dizer assim, irmão, o projeto de Jesus não tem a ver com isso. As coisas não voltam dessa forma. Você não encontra um paralelo desse em nenhum lugar do Evangelho. Na verdade, você vê pessoas seguindo Jesus e elas começam a perder coisas. Elas começam a perder dinheiro, porque agora são pessoas mais generosas. Elas começam a se desapegar dos seus bens, de casa. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como é que eu viro para um homem desse que quer recomeçar a vida dentro de uma perspectiva antiga? Então Nicodemos virou para mim e falou assim, Israel, para recomeçar, para a arte de recomeçar, não tem jeito, filho. É ter a ligeira disposição de precisar construir tudo do zero e do novo. Então eu venho aqui para te falar 4 conselhos. Recomeçar é uma arte. E aí eu te falo assim, pense aí. Nessa sua jornada, seja lá o que você lide todo dia, seja lá os erros que você cometeu até aqui, para recomeçar, veja se o que eu estou te dizendo não faz sentido. Muitas das vezes você não consegue recomeçar porque a sua imaginação está marcada pela condenação, né? Do que adianta? Do que adianta tentar de novo? Deus já está cansado das segundas chances que deu para mim. Do que adianta tentar de novo? Do que adianta começar do zero? Do que adianta? Deus já está frustrado. Mais uma vez, eu lembro que esse menino que eu conversei aqui, né, nunca no meu gabinete, sempre em algum lugar aqui espalhado da igreja, mas esse menino que eu conversei uma vez, ele virou e ele falou assim, eu não aguento mais pedir perdão a Deus, Israel. E eu falei assim, eu te entendo. Se Deus está na prateleira da frustração, é claro que é cansativo todo dia você chegar para pedir perdão, toda vez, porque Deus está assim, cara. E uma hora você faz assim, cara, não vai dar mais. Eu não aguento mais pedir perdão. Porque, na verdade, você está cansado de você mesmo. E aí Deus parece que está no mesmo saco assim da frustração. Mas aí vem Paulo e diz assim, Zé, não, para recomeçar, para dar um restart assim na vida, tem que habitar por fé esse lugar da não condenação, senão não tem jeito. Não vai ter como, você tem que confiar de que a sua relação com Deus está garantida não por aquilo que você consegue fazer, mas pelo amor que Ele demonstrou por você mesmo, Israel. Senão não tem jeito, senão não vai ter como, senão vai ser cansativo pedir perdão, senão vai ser cansativo se conhecer e conhecer as próprias sombras, as próprias dores, vai ser horrível. Então, veja, talvez você não consiga recomeçar nada na sua vida, não consiga começar algo novo na sua vida, porque de alguma forma você habita relacionamentos de condenação, você se condena, os outros te condenam, seu pai, sua mãe, você com sua irmã, você com seu irmão, você com seu amigo, e aí as suas relações vão acabando, porque se é um ambiente de condenação, não há nada que dure. Aí vem Jesus, por meio da sua trajetória na nossa terra, e diz, pois bem, o que dura nas relações mesmo é a misericórdia, é o perdão, é isso que faz durar, e é isso que possibilita recomeçar. Mas veja aí, não é isso? Às vezes é isso, né? Às vezes você precisava ouvir de Paulo hoje assim, tentar recomeçar mergulhado em condenação não dá. Ou talvez você precise ouvir desses seus irmãos daí, da parábola do filho pródigo, que você é meio que uma mistura dos dois, assim, o Megazord do irmão mais novo com o irmão mais velho. O Megazord já é antigo já, né? E eu nem sou tão velho assim, mas já é antigo. Sei lá, o que vê hoje? Quais são os desenhos que vê hoje? Nárnia, Naruto. Sabia que ela não decepcionaria assim, ó. Isso. Não, Dragon Ball não. Falar Dragon Ball é Naruto mesmo, não tem como. Naruto, sou fã de Naruto, hein, gente? Sou fã. Quem quiser conversar, uma pastoral em Naruto. Inclusive, eu fui fazer um aconselhamento uma vez sobre Naruto, você acredita? Sobre Naruto, o pai me chamou e falou, meu filho está amando Naruto, fui eu e o Renato, meu filho está amando Naruto, ele quer fazer umas perguntas para você sobre Naruto. Aí eu falei, caramba, é claro, ainda comi uma pizza ainda.
Foi o dia mais legal do meu dia de pastor, assim. Mas talvez você precise ouvir meio que tipo assim, do irmão mais novo e do irmão mais velho. Não tem como recomeçar se na sua mochila você fica carregando as faltas, né? Porque senão você vai querer recomeçar diante de Deus não como filho, mas como escravo. E aí vem o irmão mais velho e fala, não adianta também você ficar apegado aos seus acertos, né? Por isso que eu acho que o mais difícil para Paulo foi precisar abandonar todos os graus que ele obteve como um bom judeu. Aquilo deve ter sido muito difícil. O que você lê nas cartas dele, do considerei tudo esterco para conseguir Jesus, aquilo deve ter sido muito difícil. Porque não tem como recomeçar se na sua mochila você fica carregando suas faltas ou se na sua mochila você fica carregando seus acertos. Porque quem carrega acerto na mochila não sente necessidade de recomeço nenhum, e quem carrega falta na sua mochila não consegue recomeçar na condição que Deus sempre sonhou que fosse. Talvez você tenha que ouvir de Gadiel assim: não há recomeço sem sonho, não há recomeço sem acreditar de que você pode se tornar o ser humano que Jesus quer que você seja. Não há recomeço sem você acreditar que o mundo pode ser aquilo que Deus disse que ele pode ser. Não tem como, se não tiver essa imaginação, esse print do futuro, esse sonho assim, essa esperança de que as coisas serão melhores, garantidas pelo amor de Deus, não tem como recomeçar. É impossível. A dor agora é crônica, então se eu não houvesse a certeza do reencontro com o meu pai, era impossível recomeçar a vida sem ele. Era impossível. Se não houvesse a esperança de que os problemas que eu tenho hoje, a ansiedade que eu carrego, a angústia que esse processo reverbera dentro de mim, se eu não soubesse que seria melhor lá na frente, não ia por que eu recomeço? Para que recomeçar? Se tudo que temos é a tragédia, para que recomeçar? Por isso que vem Gadiel e fala assim: pois bem, dessa forma eu morri no deserto, me afoguei no deserto, sem sonhos, sem perspectivas, sem crer nas promessas que Deus fez para nós, de um mundo melhor e de um ser humano íntegro, incompleto. Não há recomeço. Ou talvez você precise ouvir ali de Nicodemos, tentar recomeçar dentro das categorias que você herdou, vai chegar uma hora que não vai ser mais possível, porque você vai se tornar igual esse homem, crente de que Deus iria restituir tudo aquilo que nunca foi prometido depois da pessoa de Jesus. Nós, como igrejas, atravessamos uma pandemia, não tem como mais a nossa comunhão ser a mesma. Atravessamos perdas gigantes na nossa igreja, não tem como mais a nossa fala sobre o luto depois de uma pandemia ser a mesma. É novo. É nascer de novo. Recomeço tem algo a ver com isso, com conhecer novas dimensões da sua própria fé que não eram conhecidas antes, novos arranjos. É por isso que aqueles que eram apegados a tudo aquilo que aprenderam, quando surge Jesus, não conseguem seguir Jesus. Quem era apegado com sacrifício, com templo, com juízo, com vingança, não consegue. Aí vai falar: esse homem está possuído pelo diabo. E Jesus está falando: ei, eu estou possuído pelo diabo? Eu sou um com o Pai, meu filho. Você está totalmente perdido. Por quê? É essa ilusão de que recomeçar é atuar de novo dentro daquilo que era conhecido, e às vezes não é mais. Às vezes o recomeço ele é tão geral, tão sistêmico, tão profundo, que não tem como mais ser aquilo que foi, só vai poder ser aquilo que irá se tornar com a graça de Deus. Então, eu não sei o que atrapalha a arte de recomeçar na sua vida. Dei o meu palpite de que pode ser uma dessas 4 coisas. Você não consegue recomeçar porque não tem nenhum ambiente sem condenação. É na sua casa, é na igreja, é na sua amizade. Você não consegue, às vezes, recomeçar porque a sua mochila ainda carrega todas as suas faltas ou todos os seus acertos. Você não consegue recomeçar porque você não sonha com mais nada. Você não imagina mais nada.
Você não crê em mais nada, você não consegue recomeçar. Ou talvez você não consiga recomeçar porque, de alguma forma, você ainda está apegado com tudo aquilo que você conheceu e talvez Deus esteja dizendo: há algo novo aqui fora. Há uma nova forma de sonhar a fé, há uma nova forma de ler a Bíblia, há uma nova forma de cantar louvores, e você ainda acha que vai dar certo dessa forma. E eu termino dizendo uma última história, que eu também não fui no gabinete, mas não era aqui na igreja, era em um acampamento. Uma vez eu estava no acampamento, e eu lembro que eu ia pregar, e geralmente quando eu vou pregar, eu fico meio que no canto assim, né? E aí eu lembro que eu estava no canto, e todo o acampamento estava, mano, assim, louvor, né? E é uma pegada mais worship. Tava todo mundo assim, mano, mergulhado naquilo. Todo mundo. E eu, enfim, eu ouço Gerson Borges, gente. Então não consigo. É chato, eu concordo. O meu amigo Gabriel ali, meu irmão, levanta a mão aí, querido. Ele ali, ó, ele sempre fala isso. Ele quer botar às vezes um Hilson, um Betel, e eu tô lá, não, põe aí um Stênio Márcios, isso é legal. Aí durmo, né, dirigindo do... Mas estava rolando só essas músicas nessa pegada assim, nesse acampamento. E aí eu lembro que tinha uma jovem assim parada, e ela estava tipo assim, ó. E eu cheguei perto dessa pessoa. Eu falei: tá tudo bem? Que era um acampamento inteiro na mesma vibe. E ela estava assim, ó. Aí ela virou para mim e falou assim: eu às vezes quando vejo tudo isso, eu tenho a impressão de que eu não consigo fazer parte disso. Eu não consigo. Eu não lembro muito bem o que eu respondi a ela, mas eu virei e eu falei assim, com a Bíblia na mão, eu ia pregar, eu falei: eu também não. Mas eu talvez acrescentaria algo hoje. Eu diria: talvez não seja essa a forma para você, mas há uma forma nova, não conhecida, onde os louvores que você vai entoar não são as mesmas músicas, onde a emoção não chega pela mesma melodia, mas há um novo a chegar. Há uma nova forma, há um nascer de novo. Então eu realmente não sei onde a sua vida parou e de onde ela precisa recomeçar, mas eu arrisco dizer que se o recomeço não traz aquele refrigério, é porque você precisa se encontrar com Paulo, você precisa se encontrar com esses dois irmãos, você precisa se encontrar com Gadiel, você precisa se encontrar com Nicodemos, para eles te dizerem alguma coisa. Às vezes parou a sua vida num luto, a sua vida parou num término de um namoro, a sua vida parou numa escola que você repetiu de ano, a sua vida parou numa experiência de bullying que você sofreu, a sua experiência de fé, sua vida de oração, sua vida de leitura da palavra, seu desfrutar da fé, parou, estagnou, você não sabe mais o que faz aqui, por algum motivo. Eu arrisco dizer, pode ser um desses 4 aqui, porque você não tem recomeço com Deus se está na condenação, não tem recomeço com Deus se você está tentando encher sua mochila de acertos e tirar os erros. Não tem recomeço com Deus se não tem confiança de que o amor dele te leva por uma realidade melhor. Não tem recomeço com Deus, com o outro, com o próximo, se não se sonhar novas formas, novas alternativas, se não tiver coragem para conhecer o desconhecido, se não tiver confiança de que quando colocar o pé, eu sei que vai ter um chão guardado pelo amor de Deus. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, todos que estão aqui porque querem recomeçar. Pode ser um vício, pode ser um luto, a saudade de alguém, pode ser aquela vida no automático, assim. Mas todos aqui precisam de algum recomeço, eu não tenho dúvida disso. Precisamos de recomeço porque somos humanos. E me lembrando da sua palavra, me lembrando das suas histórias contidas na Bíblia, eu tentei, Senhor, partilhar com eles o que o Senhor me lembrou, enquanto eu também tento recomeçar todo dia, a cada manhã.
Então, se aqui, Senhor, há uma vida travada, porque não consegue confiar em nenhuma relação, porque tem medo das condenações, em nome de Jesus, Senhor, mova com seu Espírito, levantando relacionamentos que espelhem sua realidade de misericórdia e amor, onde não há condenação, para que essa vida volte a andar. Senhor, se há uma vida aqui atravessada, porque não consegue mais tirar os erros infinitos que cabem na nossa mochila e não consegue enchê-las com acertos o suficiente para equilibrar essa balança, Senhor, tire a mochila das costas dessa pessoa, Senhor, para que ela possa recomeçar, viver de novo, longe disso, porque, como diz o poeta, o Senhor não tem memória dos nossos acertos e dos nossos erros. O Senhor tão somente nos ama, nos quer perto, nos quer bem. Senhor, se há alguém aqui que desistiu de sonhar, Senhor, mova-se com seu Espírito Santo, ó Pai, e faça com que essa pessoa sonhe de novo. Se há alguém aqui marcado por uma tragédia que aconteceu há alguns anos e foi tão absorvida por essa dor, ó Pai, que não consegue sonhar mais nada de bom na vida, que se acostumou a imaginar sempre a tragédia, a imaginar sempre a dor, opere uma transformação, Senhor, cura no coração dessa pessoa para que ela sonhe novamente. Sonhe com um casamento melhor do que teve, do que tem. Sonhe com uma paternidade, uma maternidade. Sonhe em ser um filho, um namorado. Sonhe, Senhor, imagine, creia. Sonhe, porque a promessa do seu amor é nos conduzir para a plenitude. Senhor, se tem alguém aqui que a vida parou e precisa recomeçar, porque não sabe mais de onde encontrar o que faça sentido, acorde, Senhor. Levanta-nos enquanto igreja para que a gente possa responder suavemente, dizendo: se isso não faz sentido para você, há algo que faça. E se isso é novo e é pessoal, é seu e de Deus, e a gente vai encontrar isso junto. Confiamos, ó Pai, de que só podemos conversar sobre recomeçar, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer bem, nos quer vivos, cheio de abundância, e por isso estamos aqui como povo clamando a Ti, confiando em Seu amor, mesmo que não estejamos sentindo, confiando, porque é a Sua palavra, é a Sua presença que nos disponibilizou essa possibilidade. Que o Teu Santo Espírito ecoe no coração de quem estiver aqui o que precisa ecoar, e guarde-nos, Senhor, nessa eterna arte do recomeço até que Tu venhas. Maranata, Senhor. Ora, venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Venha, venha, venha. E enquanto o Senhor não voltou ainda, deixando os seus sinais em nosso meio, ajuda-nos na arte dos recomeços. Ajuda-nos, ó Pai. O Senhor prometeu. E estamos aqui te dizendo: o Senhor prometeu, então ajuda-nos, Senhor, derramando a sua misericórdia. Amém, amém e amém.